O programa Personalidades está no ar, trazendo as principais notícias do dia, já com bomba para você, porque o presidente Bolsonaro nomeou o novo diretor da Polícia Federal. Trata-se de Rolando Alexandre de Souza, para o cargo de diretor da Polícia Federal. Vamos ver se esse fica, né? Talvez ele não seja amigo. Ó, já tem a foto do doutor, nosso novo delegado da Polícia Federal. Deu muito barulho esse assunto, vai dar muito mais ainda, porque tem muito mais coisas para acontecer, inclusive no Ministério da Justiça, e a população, nesse meio tempo, isolada, sem ter o que fazer, sem ter trabalho, sem ter muitas delas o que levar para casa, fica pensando assim, e daí? Só serve para a questão das mortes, né, como disse o presidente, ou e daí serve para tudo hoje? Porque o que muda na vida do brasileiro hoje saber realmente quem é o delegado geral da Polícia Federal. Pode mudar realmente para a justiça, para os seus dia a dia, mas nós precisamos saber o que nós vamos fazer, porque o dia 10 está aí bem próximo agora, estamos na semana aí da mais uma definição dos governadores e já está tudo indicando que o governador vai dar mais 15 dias de quarentena. Vamos lá, nossos convidados de hoje aqui no nosso cenário, no nosso estúdio da TV Grande ABC, 3 colegas da área do direito, 3 advogados e também que atuam em áreas diferentes. E 2, inclusive, que já foram policiais e por isso a gente vai botar bastante pimenta na nossa conversa aqui, realmente, inclusive, sobre essa questão dos bolsonaristas que parecem estar fazendo escola com os petistas, hein? Está bem quente o que anda acontecendo não só nas ruas, mas também nas redes sociais. Primeiro, doutor Bruno, nosso comentarista, que inclusive, programa de volta na TV Grande ABC hoje. Já estão voltando hoje, né? A gente teve aí podemos aí dar uma flexibilizada, né? Utilizar bastante a tecnologia aí a nosso favor aí para as pessoas, né? Então estamos conseguindo voltar aí. Tivemos alguns problemas técnicos, mas foi normal, é natural, não tem como. Mas depois a gente traz de volta aí nosso presidente aqui de São Caetano, da OAB de São Caetano, falando um pouquinho sobre esse Dr. João Paulo Borges Chagas, né? Os autônomos, né? Os colegas advogados, vamos todos agora utilizar a internet, né? Para conversar com nossos queridos companheiros magistrados, Ministério Público e tudo mais. Né? Então isso vai ser muito bom aí, isso daí vai ser uma coisa que eu tenho positivo. Eu acho que vai ficar mais claro, vai ficar uma coisa até mais fácil de lidar. Vai usar mais ainda a tecnologia. Vai né? usar. E vai dar mais tempo para todo mundo, né? Descansar um pouco. Eu digo do doutor Roberto Bernardino, nosso próximo convidado, quando tinha algum problema em casa de tecnologia, eu dava para minha filha, né? Porque ela sabia resolver. Hoje a gente tem que se virar, né? Não tem mais essa de dar pro filho, né? Se vira vai nos estar 30. no escritório, a gente tem que se virar. Se vira nos 30. Eu fico pensando, o doutor Bruno colocou muito bem, obrigado, Walter, pelo convite. O Tarley, parceiro de longa data aqui, na época enfrentamos muito a criminalidade de São Caetano, hoje aí colega de profissão também, doutor. Eu acho assim, o perigo com isso, né, uma situação delicada, como você disse, deixávamos os nossos filhos cuidarem. E hoje nós vemos colegas, muitos colegas, inclusive de idade mais avançada, que ainda estão advogando, sofrendo muito com isso, porque não conseguem acompanhar essa tecnologia, né? Então, realmente é uma coisa delicada, uma coisa que a gente tem que tomar consciência e ciência de que nem todo mundo tem equipamento suficiente para fazer essas videoconferências, fazerem essas reuniões. Eu fiz uma semana passada e posso confessar que foi a primeira, né, dentro desse período de pandemia, e extremamente proveitosa. Porém, não são todos os colegas que vão ter essa acessibilidade. E isso é preocupante, né? Preocupante porque às vezes você tem o vídeo, não tem o áudio, e assim você às vezes não consegue colocar tudo aquilo que precisa para poder documentar. Mas enfim, nós temos que se adequar, né? Cada qual com a sua condição, com o seu propósito, e vamos levar adiante. Eu acho que a advocacia faz parte de tudo isso. A gente tem que realmente ter esse contato, até porque depois do digital perdeu-se muito aquele contato, né, corpo a corpo, que em muito ajudava. Você esclarecer pessoalmente, às vezes, como todo mundo diz, uma vírgula em local mal colocado dá uma interpretação totalmente duvidosa daquilo que você quis dizer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a tecnologia tem que avançar nesse sentido para a gente poder melhorar cada vez mais. O positivo, né, que até o doutor João falou, né, é o que você consegue agendar com o juiz, né, você manda um e-mail, agenda ali com o juiz, então você faz aquele despacho, que é o pessoal,
ali por meio da internet. Sim. Isso dá uma clareza maior, né? Porque a gente tinha muito aí, vai saber, né, o que acontecia ali no gabinete, né? Muita gente questionava essa questão do tete-a-tete. Maldade nos sua ouvidos. Maldade. Não, a gente fica assim, a gente sabe Recursos que... auriculares. Infelizmente, não Agora é é todos. pelo vídeo. Não é todos, viu? Não é todos. Eu falo que é uma minoria muito pequena. Mas a gente tem pessoas mal intencionadas aí na sociedade. Né? Mas agora vai ficar às claras. Não vai ter como agora flautear. Né? Ou não vai ter como você convencer. Exatamente. Vai estar ali, tete a tete. Eu acho até que vai ficar gravado ali para o outro advogado acessar. Até por uma questão para o juiz, vamos dizer assim, para o outro advogado poder se manifestar. Então, vai dar uma paridade de armas muito maior, vai dar uma força aí. Ou vai dar muita encrenca Vai também, dar muito vai saber. Não, inicialmente sempre. Tá, Lei. Infelizmente, infelizmente, os tribunais não são todos que aceitam essa comunicação via internet. Viu? Vão ter que aceitar agora, né? Não tem como. Está faltando uma lei para regulamentar. Uma lei. Sim, Vamos lá. Tarley Guizani. Tarley também fez direito, foi policial. Foi porque tá aposentado ou tá no... Já tô. Já tá em falta casa? sacramentar, já foi. Que vida boa, meu. Aposentado. Vida boa nada, tem que trabalhar. Vocês atuaram na mesma época? Parceiros de viatura, parceiros de viatura? combate, de Vai troca ter de bastante tiro. história para contar aqui hoje, então, né? Um livro seria pouco, né? Não dá. Não dá. Um livro seria pouco. Graças a Deus. É bom a gente ter esse contato, porque são coisas que você marca. É como os amigos de infância, né? Você ter esse... Muitas vezes a vida dele esteve nas minhas mãos e inúmeras vezes a minha esteve nas mãos dele. Então você, até na polícia, você tem que ter muita confiança com quem você está trabalhando. Porque às vezes a bala perdida vem do parceiro, não que faça na maldade, mas você tem que saber se a pessoa que está do seu lado ali tem discernimento do que faz. E é muito arriscado isso. A pessoa não tem noção do que é você estar numa viatura dando risada e daqui meia hora bala comendo para todo lado e tenta se esconder. E a primeira preocupação que a gente tem é onde está o meu parceiro. Por quê? Primeiro para que eu possa ajudá-lo e primeiro que eu possa me socorrer dele. E a pessoa às vezes não vê isso. Acho que cada um sai para lá. Tem pessoa que trava. Então tem várias coisas que, se a gente for ficar falando aqui da polícia, nós vamos aqui... Mas conseguimos. Né? Graças a Deus. Chegamos aqui, já estou aposentado. Esse risco eu não corro mais. Olha, vão lembrando de histórias boas aí para vocês contarem, que eu vou até contar uma aqui para nossos telespectadores. Eu nem preciso falar quem é o delegado, porque quem me conhece já conhece, né? Os meus amigos delegados. Mas há uns 20 anos atrás, ou talvez até mais, eu estava no Piola comendo uma pizza à noite com o delegado e o investigador, né? Chega um sujeito mamadinho e tudo mais, vai lá e pega a azeitona do prato do delegado, né? Podia pegar do meu prato, né? Capaz de eu dar o prato inteiro para ele, para pegar justo do delegado, né? Não, muito azar pro cara, não era? Que hora errada. Que hora errada, lugar errado, não dá para entender como o mundo às vezes é ingrato. Conspira também, contra, né? Conspira contra. Não dá certo, né? Então, às vezes, fala assim, pô, aquela história que o policial bate em alguém na rua, e ao contrário também, eu já vi policial que apanhou numa Copa, mas essa foi engraçada, porque ele também estava paisando, a gente assistindo a Copa ali na Avenida Goiás, e saiu um tumulto e tudo mais. O nosso amigo capitão na época botou a cara para fora no portão para ver o que estava acontecendo, passou um sujeito, foi bater justo no capitão da polícia. Imagina também o rebu, né? Estrago. É muito azar, não é? Bastante. E tem inúmeros casos desses. Aqui em São Caetano mesmo, viu? Aqui em São Caetano nós temos um colega, o Fabinho, que é engenheiro hoje. Né? Sim. Ele estava passando com a viatura, não sabia de nada, recebeu tiros no marginal. E Olha o risco. Né? Depois estava na viatura com ele, que foi aquele camarada que fugiu pela janela depois. E depois foi pego. Uma lanchonete na Avenida Goiás. Nós estávamos fazendo patrulhamento normal de rotina, aliás, com uma viatura Gol 1.0 que a prefeitura havia cedido para a gente trabalhar. Nós não tínhamos rádio de comunicação. Não. E nós estávamos passando. Aí um rapaz falou assim, olha, teve uma confusão ali no bar, ali assim, falando, ok, nós vamos dar uma passada para ver se nós estamos passando. Passou um Passat e começou a disparar. E eu iniciei a perseguição, que estava viajando, pilotando a viatura, fomos até a Avenida do Estado, perdemos, lógico, não Passat, um golzinho 1000 e tiro comendo para todo lado. Uma semana e pouca depois nós conseguimos pegar o marginal, porque anotamos a placa do Passat e tal, e a polícia militar, o tático móvel, nós avisamos os colegas, eles pegamos o camarada lá. Aí o rapaz veio, atirou porque achou que a gente fosse, nós nem estávamos sabendo, foi assim,
Não sabia nem situação... quem que era, né? Acho que foi por um receio, né? Ele viu a viatura e já disparou. Já Então muita começou gente não imagina. E aí fala, o policial está atirando, ninguém sabe como a gente está na rua. A O rua Major Olímpio colocou até recentemente um vídeo, né, de uma perseguição de um motociclista que fugia da polícia e que ele vai para o outro lado da contramão, depois volta e tudo Isso, mais. as loucuras. As loucuras. Isso rodou na internet como se a polícia fosse abrupta, né? Que ela bateu na moto para derrubar o meliante, né? Mas só que ele estava cruzando que nem... Colocando em risco a vida de todos. Colocando em risco a dele própria, dos outros, fazendo tudo de errado, né? Mas só que algumas mídias, né, infelizmente, em vez de falar toda a história, o jogo todo, não, pegou aquele trechinho e falou, isso daqui tá errado, para até gerar uma comoção contrária, né? Eu acho que, e até para lembrar, nós podemos lembrar aquele fato, caso foi muito comentado, estava você, da nossa colega Imari, na viatura na Guido Liberti, em frente ao oeste, de repente passou o pessoal também, deram uma rajada de metralhadora. Veio viatura de toda a cidade aqui, nós tivemos que entrar para dentro do Heliópolis aí para poder tentar pegar o pessoal aqui na parte baixa da Vila do Sapo aí. Fuzil e tudo mais, uma época que ninguém você não ouvia falar de fuzil. E nós com o bom e velho 38. Sem bala. Pica-pau, toca bala. Às vezes sem bala. Né? Rezando, né? Ainda conseguimos Sem bala, prender. Sem bala é complicado. Ainda conseguimos prender, nesse dia, 7 7. os bandidos. Eles estavam em 9. 8 fuzis, 3 metralhadoras e 5 pistolas. Exatamente. 3 metralhadoras. 3. Metralhadora, pessoal, mas é metralhadora. Metralhadora mesmo. O duro dessa questão é por que essas armas, por exemplo, que são apreendidas, já não podem ficar para a própria polícia usar. Que algumas não Existe acho que são assim, restrições militares, né? Não é? Não, mas nem é isso. A burocracia, Burocracia né? também. Nós tivemos aqui um delegado em São Caetano que ele conseguiu essa prerrogativa com o juiz que também tinha em São Caetano, então ele fazia depósito. E a responsabilidade era do juiz para com o delegado do uso daquela arma. Então ele depositava a arma e se tivesse algum prejuízo, ainda o policial que estivesse fazendo uso não tivesse a carteira que comprovasse que ele era habilitado para aquilo, ainda podia sofrer punição. Mas assim, era um caso raro, era uma ou duas armas. Tanto é que o Ford de São Caetano sofreu um roubo há um tempo atrás, o que tinha de arma lá dentro nós não tínhamos para trabalhar. O primeiro AR-15 apreendido em São Caetano fomos nós que apreendemos na Vila Califórnia. Né? Então assim, eu fui 9 vezes ao fórum depois disso, porque a mãe do meliante disse que eu entrei na casa dela empunhando uma arma de fogo e constrangi, o advogado batia nisso. Mas o senhor estava com uma arma de fogo? Eu falei na frente do juiz, não, eu estava com um buquê de flor para ela. Aí tomei uma primeira represália. Quer dizer, situações assim que você vivencia e que a população não sabe. Né? Imagina um R-15. Fazer essa parte aí do Walter. Por que lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê a abordagem da polícia lá, tem uma proteção maior, e aqui no Brasil a gente não consegue ter essa proteção maior, porque os policiais até são uma classe unida e tudo mais, né? Tipo, e muita gente tem familiares e tudo mais. Mas o pessoal não vê assim com bons olhos, até uma abordagem, que nos Estados Unidos o cara apareceu com uma faca lá. O que aconteceu agora na praia, inclusive lá na questão de isolamento, os caras estavam na praia, não obedeceu a ordem, a polícia foi lá e vai para fora e prendeu, já botou e acabou. Né? A diferença, eu acho que, me permite a diferença, eu acho que a diferença maior disso tudo é a questão da própria população. A própria população. Eu fui para os Estados Unidos, fiz curso lá com o pessoal da SWAT à época, e quando eu estive lá, né, no primeiro curso, eles fazem uma pesquisa de aceitação. A primeira pessoa que a criança procura no momento, de crianças até 12 anos de idade, a primeira pessoa que a criança até 12 anos de idade procura no momento de desespero é a mãe. A segunda pessoa era o policial. Não era o pai. Aqui no Brasil, a pessoa fala assim, ó, a polícia vai te pegar. A primeira coisa que o pai fala para a criança já começa com medo da polícia. Então ele não não tem isso. E tem um outro detalhe. Lá o policial, eles tinham tudo. O policial vai com a viatura para casa. O pessoal se honra em ter um policial como vizinho, porque ele se sente protegido. Aqui, se você vai, o pessoal denuncia dizendo que você está fazendo uso da viatura para uso particular. É o contrário. E mais um detalhe importantíssimo. Lá, quando a pessoa ameaça a polícia, ele ameaçou um policial, tanto que o policial lá dificilmente saca da arma. Ele leva a mão no coldre e faz um momento de parada e avisa. Se fizer movimento brusco, vamos atirar. E eles, agora que veio o taser, né, mas antigamente não tinha, eles atiram, não atiram uma vez só, eles atiram para confirmar. Então, um atira, o outro atira, outro atira, outro atira, todo mundo mata e acabou o assunto. Então, assim, o camarada colocou em risco o policial que defende a população, ele recebe medalha.
Aqui ele recebe prisão, ele vai para psicóloga, ele perde a vontade de trabalhar, ele não quer mais sair para a rua. Então, infelizmente, Fica é afastado, questão né? educacional. Essa questão das armas também para o policial ia gerar um outro problema também, ainda que passasse no primeiro momento, a munição, balas, é caro no Brasil. E é para ser, não é para ser diferente. O Estado não forneceria porque não é patrimônio deles. Tem um monte de burocracia. Então você ia ficar com um efeito. A gente tem a fábrica em Piquete, né? É Piquete, se não sabe memória, a fábrica, né? Porque tem a fábrica lá e não fornece assim de uma forma mais... A legislação proíbe. Ah, proíbe. A legislação proíbe. Talvez para a gente, eu acho que dentro da fábrica a gente pode treinar com munição deles, eles fornecem lá dentro, mas a legislação é proibitiva no sentido de dar. Até para você comprar essa munição, burocrático. Você precisa ter um registro de arma e o calibre tem que estar batendo com aquela arma. Um outro só para pegar o gancho do que você falou dos Estados Unidos para cá. Lá, o policial não vai à rua, ele vai começar a trabalhar às 13 horas. Às 12 horas ele tem que estar no local de trabalho dele, ele desce no estande de tiro e ele tem que disparar, por exemplo, 50 tiros. Se nos 50 tiros ele não tiver uma avaliação boa, aquele dia ele não sai para a rua armado, ele fica interno. Aqui no Brasil, o cara dispara quando pode, na hora que pode, sem ninguém avaliar e com munição dele. Então, não dá para ter um comparativo. Estados Unidos é outro mundo. Tarley, me fala uma coisa, você já sentiu no trabalho, batendo na porta da morte? Não? Eu já fui baleado 2 vezes. Então já... O que aconteceu? Eu fui baleado no nosso trabalho mesmo, né? Na barriga e na perna. Mas graças a Deus eu sou bicho ruim. Então, aqui... Na rua, na viatura? Na rua. Momento de prisão, reação, né? Reação de bandido. Mas 1-0 para nós, continuamos aqui. 2 então, né? 2-0. E você, Robertinho? Eu já tive também. Eu tenho um colete, inclusive fiquei com colete de recordação, eu tenho 2 nas costas. Nós fomos atender uma ocorrência numa madrugada em Apoio, em São Bernardo. Ali em frente a Brastemp tinha uma favela e teve um assalto numa empresa de ônibus que tinha ali, e o pessoal pediu apoio, a gente fazia ronda noturna aqui em São Caetano. E aí pedi permissão na época, autorizaram a gente dar o apoio lá. Quando nós chegamos, uma troca de tiro intensa, e eu entrei no beco, procurando os locais, e veio de trás, eu não sei como, aí... E naquela hora você toma o impacto, apaga, né? Aí depois, na hora que a gente voltou, mas graças a Deus ficou no colete. Posso pegar um gancho? Detalhe, a polícia aqui no Brasil, vamos falar de São Caetano, em 31 anos que eu exerci a atividade, o Dr. Roberto também, uma vez nos mandaram, o governo do Estado nos mandou um colete, e na época a gente tinha 8 ou 9 agentes, para um colete que já veio com fase, ele tem vencimento. Vencimento já vencido. Já veio vencido. Ou seja, você coloca isso daí, se acertar, acertou, e um só, vamos escolher quem vai morrer. Ou quem vai viver, né? Quem vai viver. Quem nos forneceu, eu faço questão de destacar isso, quem nos forneceu gratuitamente, por sabia da nossa condição, o saudoso Dr. Luiz Olinto Tortorella, forneceu uma centena de coletes para nós aí, quando em vida. Para nós, o Estado não. O colete que veio de um tamanho tão pequeno para não se regulasse para ele, que é uma pessoa para mim ficava de babador, né? Para mim vinha no joelho, e para ele ficava de babador, então é difícil você, né? Acerta aí, ó, se acertar embaixo da barriga você está morto, se acertar na lateral você... Mas veja, quem forneceu para nós na época, Tortorella. Pra você ter uma ideia, o colete que eu usava, nós colocamos 2 moedas, na época de R$1 daquele grandão, por dentro, onde o tiro pegou, porque se dá infelicidade o tiro pegar ele de novo, ele passa, né? Porque aí colocamos moedas e pusemos fita para rezar que não passasse por ali. Eu tenho guardado até hoje de recordação. Com moeda no colete. Com moeda, onde os tiros pegaram, porque se pegar no mesmo local, ele transfixa, né? É uma situação delicada. O pessoal não vê, né? Mas isso daí Essa é a polícia brasileira. Já foi assaltado, Bruno? Já fui assaltado quando eu tinha 18 anos. Traumatizei até hoje. Fui assaltado, eu falo que é quase profissional, né? Para mim era jovens, né? Eles apontaram a arma aqui perto da Vital Brasil, né? E roubaram, na época, eu estava com o carro da minha mãe, né? Que a gente tinha levado uma funcionária no hospital, que tinha um pronto-socorro ali, e ela era uma areia, né? Aí me assaltaram ali. E meus documentos foram encontrados ali que aí eu consegui, uma pessoa me ligou ali na Avenida Industrial. Né? Fui lá buscar, tinha alguns colegas comigo, eu estava na faculdade, alguns colegas foram comigo lá, mas eu peguei e estava tudo bem. Mas o carro não foi encontrado, né?
Mas eram profissionais, porque o rapaz segurou. Mas esse acho que você todo corre mundo menos perguntou, risco quando é Você isso. é policial, bateu a revista mesmo. Quando Eu falo, tem mais medo ainda. Quando é ladrãozão mesmo, como o pessoal fala, você corre menos risco. Ele é seguro. Ele é O seguro. outro atira. Eu vou pegar um gancho na pergunta do Walter. Ele fez uma pergunta se alguém que tinha sofrido risco em família e tal. Me permite, eu vou usar mas o meu amigo aqui ao lado, ele talvez ficou acanhado em dizer, mas ele foi bastante tiro quando morava aqui em São Caetano, num bairro próximo, na porta da casa dele, não foi? Chegando em casa, picaram bala em cima dele na hora que ele estava entrando em casa. E graças a Deus não acertou nessa Graças vez. a Deus não acertou. E quando estava em São Bernardo também sofreu um atentado na porta da casa dele, naquela época das loucuras lá, que nós saímos com apoio lá também, na época lá. Foi muito forte também. Então ele tem uma estrela muito grande. A verdade é que não vale a pena ser policial. E essa aversão da sociedade com o policial, eu acho que se justifica por erros do passado. Você não pode trazer para o presente. Né? Não veio de graça, mas houve. De graça não foi, né? A aversão. O policial não soube se aproximar da sociedade. Quando o fez de maneira truculenta, hoje a gente paga um preço. Vocês estavam na época do Gobete, do assalto do banco? Não, eu não estava. Não, eu cheguei a ver, eu já era mocinho, mas não era policial ainda. No Itaú, na Vila Barcelona. Da Thalita, né? Eu não era policial. Ficou famoso. Eu acompanhei porque também eu morava na rua, então fui de xereta lá para assistir, mas eu acho que eu posso lhe dizer que ali me despertou muito mais, né? Porque meu avô foi subdelegado, meu pai foi tenente do exército, então a gente já tem uma coisa no sangue, mas eu acho que ali me chamou muito a atenção pelo trabalho que eles fizeram, que foi realmente um trabalho fantástico. Eles trabalharam dominar aquela situação ali, naquela época, da forma como aconteceu, isso ficou marcado para a história, né? Que era muito pior do que a nossa época. Muito pior. E, infelizmente, hoje a gente vê que a polícia realmente está entrando aí uns vibradores, né? Hoje você olha para o policial, 99%, principalmente da polícia civil, você identifica o policial. Porque eles são bombados, cabelo batido, tatuados e posudos. Na nossa época eram uns pé rapado, barriga grande, calça caindo, mal vestido, e ninguém sabia que era polícia. O cara entrava numa... Eu puxei carroça em São Caetano, quantos dias? Para nós pegarmos os caras que roubavam perto do Hospital São Caetano. Ele recebeu um monte de doação. Eu comi coxinha velha de boteco. Suco, ganhou um monte de coisa. Ganhei suco, café com leite. Minha mãe passou por mim. Tá vendo como história, vale? Minha mãe passou por mim no ponto de ônibus e perguntou pro meu parceiro: cadê o Roberto? Ah, ele tá por aí. E eu subindo com a carrocinha, puxando a carrocinha. Disfarçado de mendigo. Disfarçado de mendigo. Eu subi Espírito Santo. Pegamos um quadrilhão. Pegamos uma quadrilha grande. Então, assim, o pessoal não tem noção disso. Eu lembro, assim, a questão da polícia, principalmente, é que se fala de fazer o trabalho de inteligência. Sim. Né? Esse trabalho, por exemplo, você fez um trabalho inteligente. Já se sabe onde é o foco. Sim. Né? Sim. Então você não está perdendo um policial lá, você está investindo um trabalho realmente para buscar. Eu lembro que na passagem aqui do Dr. Héctor como delegado, um dia veio uma reclamação para aqui no jornal que estavam assaltando os filhos na porta da escola para roubar celular. Né? E ele colocou os policiais lá para pegar os caras. E aí ele disse que o investigador voltou e falou: doutor, eu não prendi, o cara podia ter prendido, mas eu não prendi. Ele falou: mas por quê? Porque o cara, além de roubar, ele estava vendendo drogas na porta da escola. Então eles fizeram depois um trabalho de inteligência para pegar o cara, para ir buscar quem fornecia para eles e pegaram. Infelizmente era um advogado da cidade. Sim. Né? Pô, me doeu o coração, amigo da gente. Não dava para imaginar que podia ser né, uma pessoa que vendia para criança. Para criança. E tudo mais. Mas aconteceu, ou seja, o trabalho de inteligência, quando é feito, funciona. Funciona. Eu lembro também que, da questão de assaltos, eu também já passei 4 vezes por isso aqui na cidade, e uma das vezes foi na porta do jornal, quando era ainda na Espírito Santo, né, na frente do Hospital São Caetano, e eu deitei no chão também, não quero nem olhar a cara do sujeito e tal, e o cara falou a mesma coisa: ó, você tá muito bonzinho, levanta a camisa aí, achando que eu tava armado, porque eu não quis nem olhar para ele, já dei o celular, já dei a bolsa, né, olhando pro chão, e o cara já achando que eu tava muito bonzinho. Mas eu tinha as câmeras na frente, fiz um CD e levei pro delegado. E o delegado simplesmente falou assim para mim: olha, desculpa, mas não tenho gente para poder perder tempo para olhar esse CD.
eu fiquei inconformado, né? Porque eu falei assim, todo o trabalho que a gente ajuda aqui a polícia, mostrando na televisão, no jornal, para você saber que você tem um trabalho profissional aqui feito pela polícia para garantir a sua segurança, para garantir a segurança dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. Foi quando nós fizemos aquela campanha em questão da Delamare e tinha gente que falava assim, mas o que tem a ver a associação comercial com a segurança da Delamare? Tem tudo. Tudo a ver. Primeiro, antes de ver a questão comercial, tem a questão da minha família que passa por lá. E eu Tudo a mesmo. ver. Não é? Exatamente. Eu tenho carro blindado e não passo por lá. Passo quando eu estou com muita pressa e tudo mais. E mesmo assim. Agora imagina quantas pessoas das nossas famílias passam por lá, entes queridos, e os próprios comerciantes que tem que ir e voltar. Tinha empresa que se recusava a vir fazer entrega em São Caetano por causa de passar no Delamare. Mas é verdade. Não lembra disso? Tem aplicativo que eleva a taxa, aplicativo de carro, né? Só porque tem que passar lá. Porque tem que passar ali. Um amigo meu me falou, passou, você dá o trajeto, se tiver que passar ali, a taxa é elevada. Mas é fácil, aí é só desviar, né? Só depende da pessoa também, ó, ou vou pela Avenida do Estado, ou vou Exato. para São Bernardo. Você quebra o pneu e ali. acaba dando Na- uma chance de se livrar do local, né? Aqui na lateral, né? Você quer que tudo esburacado, né? Mas você Esqueci o sabe nome ali que o que você falou de inteligência, Walter, eu posso... Tarley me corrige se eu estiver falando alguma besteira. A inteligência da polícia, eu posso dizer que o Brasil tem uma das melhores, se não a melhor polícia do mundo. Com Vou te toda dizer por certeza. quê. Porque enquanto o povo lá fora tinha recursos e mais recursos para agir com a inteligência, computadores, né? Pra você ter uma ideia, você sabe, já esteve lá fora, a viatura do policial nos Estados Unidos, ele bate a placa do carro, vem a habilitação, as pessoas que estão costumeiramente autorizadas a dirigir e quem é o proprietário, na foto. Então, se tiver uma pessoa diferente daquela, já vai abordar, por que você está fazendo com esse carro? Então, é diferente do que aqui a gente faz. Aqui você não sabe quem é dono, quem não é, as placas agora que estão começando a querer mudar. Nós não tínhamos recurso nenhum. Nós chegamos, no caso de um homicídio que houve aqui em frente à Casas Laranjeira, ali na esquina, nós chegamos às 18 horas num local que fomos chamados para um homicídio. E aí, conversando lá no local, o rapaz foi morto com um bujão de gás. Para você ter uma ideia, o cara deu com um bujão de gás na cabeça dele, estava morto na casa. E aí nós começamos conversa daqui, conversa de lá, bate-papo. 18, quando era meia-noite, eu, outro parceiro que era o China, o Dr. Marco, que acompanhou o trabalho com a gente à época, meia-noite nós estávamos com o rapaz preso. Nós fomos prender ele ao lado do hospital do Tatuapé. Sem recurso, nós não sabíamos nada, não tinha de onde sair. Uma bituca de cigarro, você tem que chegar a um homicida. E aí eu posso relatar como aconteceu. Ocasionalmente tocou o telefone e ninguém atende. Eu falei, eu vou atender, telefone fixo na casa, o cara atendia, alô? Aí o cara falou, quem está falando aí? Eu falei, fulano. Ele falou, o que está fazendo? Eu falei, não, rapaz, o rapaz aqui do apartamento passou mal, eu sou vizinho, e vim aqui socorrer. Ele falou, mas Marquinho não está aí com ele? Eu falei, Marquinho? Marquinho, tal. Ele falou, eu estou usando um nome hipotético, né? Marquinho, tal, eu estava aí com ele a tarde toda. Eu falei, quem que é o Marquinho? Ele falou, Marquinho que está com ele aí, ele mora com fulano, e deu o nome do outro cara. Eu falei, esse outro? Ele falou, deve estar trabalhando. Eu falei, o senhor sabe onde eu encontro? Aí ele é vigilante numa igreja, na Travessa da Amador Bueno da Veiga. Eu falei, puxa, muito obrigado. Eu vou ver se encontro então, tá? Mas como é que tá meu sobrinho? Era sobrinho dele. Eu falei, tá bem, foi socorrido, mas vou ver depois. O senhor me liga mais tarde que eu falo com o senhor, me dá seu telefone. Peguei o nome, telefone e tal. Pegamos a viatura e fomos para Amador Bueno da Veiga, cortar todas as... Amador Bueno da Veiga, imagina, cortar todas as travessas da Amador Bueno da Veiga para chegar numa igreja onde tinha o tal do Romildo, que era o segurança. E conseguimos chegar nesse Romildo, e o Romildo falou onde morava o Marquinho, que disse que era do lado do Hospital do Tatuapé. Chegando no Hospital do Tatuapé, nós encontramos o carro da vítima estacionado na rua ao lado. Quando nós chegamos na porta do prédio, esse tal de Marquinhos estava no telefone ligando. Eu perguntei ao porteiro, queria falar com o tal de Marquinhos, ele fez assim, ó, no orelhão. Aí nós enquadramos o camarada, subimos no apartamento dele, todo sujo de sangue e tal. Meia-noite estava com o crime esclarecido, sem recurso. Hoje a polícia tem autorização para grampear telefone. Até o governador do estado consegue fazer esse monitoramento do celular. Rastrear, onde eu estou. Vamos lá. Nós estamos aqui com 3 convidados especiais hoje aqui, Dr. Roberto Deladino, o Tarley e o Bruno. Vamos fazer um breve intervalo e vamos entrar no tema principal que eu coloquei hoje aí, que é a questão aí da briga entre Moro e Bolsonaro e também dos bolsonaristas, dos petistas, né? As redes sociais estão numa força muito forte hoje. Vamos ver que a gente vai poder debater esse assunto. Já já a gente volta. Com a Juliana
Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Estamos de volta aqui no nosso programa Personalidades, hoje com a participação aqui dos amigos, que discutimos no primeiro bloco um pouco da questão da segurança, casos principalmente pitorescos, né? Acontecidos aqui pelo Dr. Roberto, pelo Tarley. Olha, no dia a dia, o importante é saber realmente que a gente tem aquela sensação, pelo menos, da segurança, né? Mesmo que não tenha a segurança que a gente espera, pelo menos a sensação. Mas eu vou puxar um pouquinho ainda, não sei se vocês participaram desse tempo, você falou do Tortorelli, eu lembro que o Tortorelli teria dado algumas condições especiais para os policiais na cidade, como bolsa de estudo, como salário extra e tudo mais. Vocês falam dessa época? Eu me beneficiei dessa bolsa de estudo que ele concedeu, né? Nos 2 últimos anos de faculdade, eu me beneficiei dessa bolsa. E eu posso lhe dizer que realmente foi de grande valia. Não só a bolsa, ele era uma pessoa que ele fazia com que fosse valorizado o nome da cidade nesse sentido. Ele não queria que a pessoa de São Caetano, a pessoa chegasse a São Caetano e disse, tanto é que foi colocado como cidade de primeiro mundo, né? Que o pessoal enalteceu tudo isso depois em função desse trabalho. Era um trabalho assim, a polícia tinha uma união, né? E o policial queria ficar na cidade, queria vir para a cidade, queria vir para a cidade, né? Porque... E sabia que não podia pisar na bola, porque senão ele ia sair também da cidade. Né? Tanto que ele trouxe a escola de soldados para cá, tal, para poder fazer aumentar o número de policiais na cidade, né? Até por esse fator segurança. Os alunos ainda não estavam trabalhando, mas saíam fardados na rua, andando ainda, né? Então todo mundo tinha uma sensação maior. Então, realmente, São Caetano, como ele disse, não é parâmetro nem para não contar com a ajuda da população, mas também muitos daqueles que atrapalhavam. Quando você abordava, ele falava assim, você não sabe com quem você está falando. Eu sou filho do Zé, eu sou filho do Joaquim e eu sou filho do Paulo. E fazer o quê? A gente falava também, prazer, meu nome é Roberto. Eu abordei um cara na frente da delegacia, ele falou, ó, eu vou contar pro Robertinho, o cara é meu amigo. Eu falei, ele deu minha casa, o carro que eu usava e aonde, tudo. Eu falei, pô, prazer, Robertinho. O cara não sabia quem eu era e usava o meu nome. Então, você tem uma noção como é que a coisa funcionava aqui. Mas eu quis falar um pouco desse assunto, porque é o seguinte, depende da vontade política de quem faz a gestão. Agora, saber o seguinte, por que tirou? Se é um fato que realmente deu certo, que era bom para a cidade, era bom para a nossa segurança, por que tirar? Não vai me dizer que é falta de recursos, que São Caetano nunca teve falta de recursos. Né? Não sei por que nós estamos fazendo empréstimos aí de 400 milhões, né, nos últimos 3 anos, que me mostre algum lugar da cidade onde está indo esses 400 milhões, o que tem de obra aqui na cidade para mostrar que tem, onde foi feito esse empréstimo, onde foi colocado esse dinheiro. Né? Ações como essas precisam ser realmente relembradas. Tem ações também que precisam ser relembradas por outros motivos, mas essa merece. Vamos lá. Continuando aqui a questão da briga Sérgio Moro agora e do nosso presidente Jair Bolsonaro. Quando eu falo do nosso, porque é o presidente do Brasil, sem dúvida alguma. Mas tem tomado um rumo essa briga, não só com o Moro, mas de todas as formas com o pessoal ligado ao presidente, de uma forma mais radical, bem ao estilo dos petistas e tudo mais. Eu falei assim, olha, parece um de extrema esquerda e extrema direita, parece que os dois têm a mesma escola. Então nós estamos vendo isso no dia a dia, principalmente nas ações, o que aconteceu também esse final de semana lá em Brasília, que até já tem agora discussão, se foi gente infiltrada que fez,
Mas o que acontece nas redes sociais? A gente ouve todo dia ali o bate-boca muito forte, parece os petistas, né, na época áurea do Lula defendendo o seu presidente como se fosse, sei lá, o teu time da casa ou um irmão. O que está acontecendo? As pessoas estão radicalizando muito. Eu acho que... Fica à vontade, fica à vontade. Que nem eu tive já um problema. Às vezes você vai falar uma coisa, né, para as pessoas, até de uma forma de alertar, né, e você já recebe uma alcunha, já, né, de denegrindo você, como se você, já que você não é politicamente correto, esse coisa, você é tal coisa, você é tal aquilo. Então, tipo, já te traçam. Você nunca foi. A pessoa que falou, depois se retratou comigo no WhatsApp, sabe que eu nunca fui, mas me chamou. Falou lá, meio que deu a entender. Né? Então, as coisas hoje estão sem pé nem cabeça. Né? Outro dia até um colega falou do Kelsen, né? Aqui como eu estou com um colega, Kelsen é um filósofo que veio do iluminismo, né? E fez a pirâmide de Kelsen, que é o quê? Dividindo os poderes, né? Por isso que a gente tem os 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário. Ele falou que Kelsen está se reverindo no túmulo, né? Eu falo, concordo, porque hoje está tendo uma influência tão grande, não sei se é para o bem ou se é para o mal, não vamos entrar aqui, mas dentro dos poderes que está atrapalhando, né? Eu acho que essa agressividade política do povo é um reflexo dos desmandos dos 3 poderes. Né? Um invadindo a atribuição de outro, nós vimos aí, eu vou criticar, um invadindo a competência de outro, a gente viu, por último, esses dias, o ministro Alexandre de Moraes anulando uma nomeação do presidente da República. Eu nunca vi isso com 61 anos de idade. Eu nunca vi. E como disse aquele jurista, eu não recordo o nome, era votado para ser ministro agora, ele falou, não encontro dispositivo na Constituição que valide essa conduta do Alexandre de Moraes. Então, você vê, hoje a informação é fluida, ela chega para a gente rapidamente, né? Então o povo hoje está vendo o desmando do legislativo, do executivo, né? Aí o negócio esquenta e pega fogo, é o que a gente vê. Né? Ó, nós temos até um vídeo aí para mostrar da manifestação na frente da casa do Alexandre de Moraes. Vou pedir para o pessoal, a hora que estiver no ponto, para nos avisar. Por enquanto, preciso colocar. Roberto, eu vejo que você é dos mais que não deixa barato, né? Bateu, você manda a resposta na orelha na hora. Eu acho que isso é um pouquinho do sangue italiano na veia, né? Não tem jeito. E até eu sempre fui muito, desde muito cedo, muito de questionar muito, né? Eu acho que a situação é bem propícia até para a gente poder falar. E eu acho que o que eles estão fazendo realmente, eles estão passando por cima de tudo aquilo que a gente aprendeu, que a Constituição é soberana. Eu não sei onde está a soberania da Constituição. Se chegou ontem aí, o Alexandre de Moraes chegou ontem, ele é o mais jovem, né? Mais novo dos ministros. Ó, a manifestação, inclusive, na frente da casa dele, né? Do pessoal do Bolsonaro, logicamente, não deixando barato, e acabaram conduzindo três do grupo lá para a delegacia, né? Agora, aquela questão, conduzido por quê? A lei de manifestação é livre, né? Isso que eu ia falar. Quando conduz, tem que dizer por quê. Eu assisti essa manifestação pela TV e vi excesso também. Eu sou crítico. Excesso do manifestante? Dos manifestantes, com palavras de baixo calão, ofensa. Eu acho que o direito à manifestação é livre. O excesso... Sempre. Mas um tipo penal aí eu acho que não tem, né, doutor? Então, é que normalmente eles estão conduzindo sem dizer qual o crime que a pessoa cometeu. Eu não... Né? É mais ou menos daquela história para tirar do momento. Tira da frente. Mas eu não entendi onde é que foi o embasamento. Foram esses 3 que foram presos em flagrante, né? Aí não foi, hein? Não, eles foram presos em flagrante. Perturbação da ordem pública. Mas talvez perturbação. Tanto que pagou fiança para poder ser liberado. Perturbação é... Mas aí é que está. A perturbação da ordem pública é quando você está bloqueando vias. E os outros? Eles não estão bloqueando vias, estão fazendo nada. 3, não, é só os 3. E os outros? Né? Então, assim, realmente é uma situação delicada. Agora, não sei se procede, mas eu ouvi um comentário aí, que policiais que estavam fazendo a segurança do Alexandre de Moraes são policiais da ativa. Então ficaram meio naquela, vou perder
a minha situação aqui. Então, para ele não sofrer a represália... Segura um pouquinho esse vídeo aí, que esse daí é de Brasília. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Então, eu vejo como um ponto positivo. Não vou mentir. Até um tempo atrás eu discutia sobre ativismo virtual, né? O pessoal, ativismo virtual não dá muito certo, o pessoal é ativista e não vai para frente, não se reúne. E em 2013 explodiu, né? Começou o pessoal a se reunir utilizando as redes digitais. Então é importante, né? A gente discutia muito sobre time de futebol, né? Eu volto que é corintiano. Opa, chega a mãe, mas calma aí. Aí já virou agressão, hein? Agressão não vale, né? Ele avisou antes, hein? E assim, brincadeiras à parte, né? Palmeirense aqui, né? Palestra 100%, né? Italiano tem que ser, né? Italiano que é corintiano não dá pra entender, viu? Mas, fugir de casa. E antes a gente tinha muito debate sobre times de futebol, esportes em geral, ali o pessoal que... O negócio é acalorado, né? Aí você via muitos debates, né? Na internet e tanto na televisão. E hoje em dia passou, né? A gente inverteu, né? Eu acho que isso é um ponto positivo. Querendo ou não, estamos debatendo uma coisa que é importante para o país, que é a política, né? Sim. Mas me fala aqui, da questão das redes sociais. O pessoal está indo para a garganta, está na ofensa, não tem... Eu digo aqui, eu também participo de grupos, eu costumo dizer ali para o pessoal, você tem a sua opinião, dá a sua opinião, o outro deu opinião, você tem a réplica, a tréplica, e acabou, né? Não precisa ofender, não precisa xingar, não precisa dar o... Assim, eu quero ter razão, quero mostrar que eu sou o dono da verdade. Aí não adianta. Para que deu a sua opinião, deu a dele, né? Chega nessa, né? Aí o pessoal, não, é por... Mas falta cobrar respeito. Eu cobrava, né? Porque eu decidi sair, eu cansei um pouco, né? Vou dar um tempo para mim, até para poder me guardar um pouco aí, ficar longe um pouco das redes sociais. Mas eu sempre cobrava respeito. Você quer comentar? Respeite. Comente sobre a matéria. Não vai me falar que o Bolsonaro... Peraí, mas eu estou falando uma coisa aqui do STF, o que tem a ver o Bolsonaro lá? Né? O que tem a ver o Lula? Não, respeita a matéria, respeita o argumento ali, discuta. Você acha certo, acha errado, se prenda aquilo. E respeite também a discussão. Né? Eu vi pessoas chamando outra de querida, aí outra, eu não sou sua querida. Eu falo, pessoal, vou deletar aqui, porque temos que respeitar a discussão. Né? Não vamos entrar aí em ofensas pessoais, uma coisa que não a discussão e o outro que dá do outro lado. Isso, né? Discutir não é discutir de brigar, é discutir a solução ou o que você pensa sobre aquela situação. Tem um caso, né? Tem um grupo aqui da cidade e acabou se colocando que é proibido falar de política lá. De tanto que uma das pessoas que logicamente é ligada ao prefeito dizia, não, aqui é de amigo, não pode desligar, não, logicamente ele querendo tirar o prefeito da história. Então, quando a pessoa faz a manifestação, eu dei minha opinião, eu sou responsável pela minha opinião. Todo mundo é assim. Mas dá a chance, né, de trocar de assunto, inclusive. Né? Tem vezes até lá nesse grupo que eu falei que eu tenho aí dos amigos de São Caetano 10, que o pessoal lá começa a brigar por causa da cor do que o cara escreveu. Né? Simplesmente parece que o pessoal tem o intuito de querer brigar e não de ir lá para querer discutir ações para a cidade. Né? Nós acabamos de falar aí da questão do que acontecia com a polícia, de receber coisas importantes da prefeitura, receber bolsa de estudo, receber um salário extra. Por que nós não discutimos assuntos como esse da nossa cidade, em vez de ficar discutindo assuntos que não vamos resolver? Os políticos têm que entender. Desculpa, vou chamar a atenção dos políticos. Os políticos têm que entender. Não adianta você só ter gente falando amém para você, não, viu? Né? Você vai acabar caindo num buraco, porque vão falando amém e vai cair no penhasco. Tem pessoas que falem a verdade, né? Mesmo que seja oposição, ouça a oposição, porque é importante o debate de ideias. Né? Porque ali é uma forma de apontar, isso daí não está funcionando, isso aqui está funcionando, você viu que o Walter não falou mal daquilo lá, então o negócio está bom. Eu lembrei uma vez até que o doutor Roberto uma vez saiu me defender, né? Porque sabe, eu não sou de entrar em dividida, né? Mas o cara me pegou tão, né? Eu falei, mas explica essa história, aí comecei, mas não adianta, ele tinha razão, porque não adianta você ficar lá porque argumentando que o cara vai querer te bater. Você pode falar 10 coisas certas, o cara vai vir e bater novamente. Ainda ontem falei para os meus filhos, eu falei antes da internet, tinha o futebol para o povo extravasar. Agora nós temos a internet. Temos a internet. Mas uma coisa é boa nisso tudo. O Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Falei ontem para os meus filhos. Eu acho que daqui a gente sai para melhor. Deus queira. Buscando, eu acho que tem um legado especial. Estamos passando uma crise moral, política, né? Moral principalmente. Né?
Mas daqui a gente sai para melhor. Hoje a gente tem que ser mais tolerante, mas o povo não aguenta mais. Vamos ver o que aconteceu ontem lá em Brasília, manifestação, essa briga entre Sérgio Moro e Bolsonaro também, e da questão, inclusive, das nomeações, né, Ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, inclusive nós mostramos aí no começo do programa hoje, Bolsonaro agora há pouco já definiu quem é o novo delegado da Polícia Federal. Lembrei só o nome Alexandre, né? Está mais em volta, mas já a gente dá o nome inteiro dele de novo. Vamos acompanhar com áudio aí o que estava acontecendo lá em Brasília ontem. 2 minutinhos para vocês assistirem. Pessoal, carreata aqui em Brasília, tá? Vocês irem vendo aí. Funcionamento do Ministério. Ó, daqui a pouco a fileira de carro. Para de fileira. Toda a rua tomada aqui. Circular aí o vídeo, pode deixar o vídeo mostrando, tem um outro lá de manifestação, né? Pedir para a produção deixar passando e nós vamos falando aqui no nosso estúdio. Manifestação, como a gente disse agora, nós advogados, direito constitucional. Sim. Não é? Ponto. Desde que você não atinja o outro, como você falou lá, que teve gente que abusou lá na frente da casa do ministro, é o direito. Vai lá, se vai tocar buzina, se vai falar e tal. Concordamos, o momento não é momento para se fazer passeata, das pessoas estarem junto, mas tem o direito de fazer a manifestação defendendo o que você pensa. Pelo menos assim, né? A gente tem esse direito ainda, até quando, não sei. Mas do jeito que vai, desse momento, do que é democrático, do que não é democrático, parece que tem gente incentivando realmente a possibilidade de um golpe. Sim. Eu estou vendo demais ou vocês estão vendo isso? Eu não tenho dúvida disso. Sempre, eu não tenho dúvida disso. Teve, né? A comuna comunista. Se não se encontrar se não se encontrar um denominador. Um denominador comum, um limite para isso, eu não tenho dúvida que caminha para uma ditadura mesmo. Né? Hoje ainda não é ditadura. Eu não acredito em ditadura. Né? Hoje, o pessoal fala muito de ditadura. Não acredito hoje em ditadura. Tanto que a gente vê o povo na rua. O povo na rua. Ditadura, você não vai ver isso. Mas o que eu não entendo é assim, se o povo elegeu o presidente, deu o voto de confiança para ele comandar, tem que deixar ele comandar. É a mesma coisa que você subir no avião e falar assim, ô, sai daí, piloto, que eu não gostei de você pilotando. Você já está lá em cima. Já está lá. O avião cair, todo mundo morrer. Exato. Então é o seguinte, vamos doutrinando a coisa dentro do que for melhor para o Brasil. Eu costumo dizer, assim, eu vou fazer aqui um paliativo entre a política e o futebol. É assim, Ronaldo, o fenômeno, ele jogou em N times de futebol. Ele sempre foi o Ronaldo, o fenômeno. Quando ele vinha para a seleção brasileira, não importa se ele estava no Real Madrid, no Bayern de Munique, não importa onde ele estivesse. Ele era o Ronaldo fenômeno. Aqui, se o camarada hoje está assim, PSL, PSDB, PDP, a personalidade dele é maculada, quer dizer, até ali ele foi um homem bom, aqui deixou de ser um homem bom. Então, eu acho que quando a gente começar a entender que o homem público verdadeiro é aquele que busca o bem do ser humano, do seu semelhante, que busca o melhor para a população que ele administra, ou seja, municipal, estadual ou federal, e está trazendo um propósito para este povo, a gente começa a reconhecer que são os verdadeiros políticos. Então isso é politizar, né? Muita gente está nessa fila aí, não sabe nem para que foi, não sabe nem por que está, ele só vê um monte de carro indo e vai indo atrás. É aquilo que você para na frente de um prédio e aponta para o alto. Todo mundo para ver o que, que você está vendo. O que eu falo, que eu acho que o pessoal não está tendo um limite, né? Isso eu falo para todos os políticos, né? Eles não estão sabendo o limite até onde vai a fiscalização. Fiscalizar é positivo. Sim. Eu acho que eu nunca vi um presidente que aparece em live toda quinta-feira, vamos dizer assim, que está sempre em contato, expondo lá o que ele está fazendo. Então, é viável uma fiscalização positiva.
Agora, o que está se vendo é uma fiscalização Excesso. inibitória, né? Estão querendo, vamos dizer assim, a texto de fiscalizar, estão inibindo qualquer atitude que possa ser feita. Né? Então você está tirando ali o que se está questionando, né? Até com a decisão aí, liminar do ministro do STF, como outras decisões até dos presidentes do Congresso, é que está limitando, eles não estão fiscalizando e vendo um bem, eles estão limitando o poder do Executivo, que é o que o pessoal está questionando. Pô, mas se tem... Está todo mundo divididinho, né? Os poderes são divididos. A partir do momento que você está... Eu sou executivo e não posso executar. Não pode fazer nada, então você está... Opa, só tem 2 poderes então nesse país. Mas eu vou pegar um gancho. Eu vou pegar um gancho no que você disse. Os antigos já diziam, quem nasceu para ser comandado tem que continuar sendo comandado. Então, o presidente dando muita satisfação, desculpa, é o que os antigos diziam, quanto mais você abaixa, mais aparece. Mais né? aparece. Então, infelizmente, é isso. O povo estava acostumado com os caras faziam e não dava satisfação. A hora que veio, tinha explodido. Agora, quando o cara está dando muita satisfação, ele dá o direito do povo cobrar mais, e aí vem aqueles mal-intencionados fazendo o que estão fazendo. Utilizam disso? Né? Então é um desavanço, né? Que a gente está sofrendo. Exatamente, é um desavanço. Porque o povo está se politizando de forma errada. Cobrando de forma errada, não aceitando que as cobranças têm que ser feitas, como você disse, na fiscalização. Todo mundo com o mesmo propósito. Perfeito. Nosso último tema aí está chegando no final do programa. Antes eu queria agradecer a participação do pessoal também nas redes sociais, né? TV Grande ABC aqui no canal 3 da NET. E também as pessoas podem nos acompanhar, que você pode passar para os amigos que queiram nos assistir na tvgrandeabc.com, @seu canal regional, no Instagram do Jornal ABC Repórter. Vocês têm essas possibilidades de passar para os colegas assistirem. Inclusive, aqui algumas pessoas mandando mensagem aqui, doutora Rose Molitor, nossa colega conselheira estadual da OAB de São Paulo, doutor Aldo Simeonato Filho, Devair Prates, doutora Rose, doutor Roberto, parabéns, estou cumprindo as regras de segurança contra o Covid. Olha, aqui obrigado. O estúdio grande, a gente deixa de usar a máscara, a porta aberta, sem ar-condicionado, para tentar evitar e deixar um áudio melhor para vocês. E a mesma coisa que nós falamos da questão da democracia. Quer usar a máscara, tem que respeitar. Quer falar na internet, né? Se você está participando, deixa o outro falar também. Doutor Aldo dizendo aqui, parabenizando pela nossa participação, pelo tema. Doutor João Paulo, democracia é respeitar a opinião de cada um e debater ideias e ideais, de forma civilizada, buscando o melhor para a sociedade em que estamos inseridos. Também abraço aqui de Jorge Jaime Reis. Olha, usando aqui o parafraseando do Dr. João Paulo sobre a questão da democracia, então eu queria entrar na questão da carreata de São Caetano, né? Você vê as carreatas sendo feitas na Paulista, sendo feitas lá no Planalto, em Brasília. E aqui em São Caetano, o prefeito José Eurico Júnior, prefeito cassado, que tem os últimos dias de mandado essa semana, se ele não conseguir uma liminar, pois começa a valer o prazo hoje dos 3 dias que ele tem para buscar uma liminar na TSE para ficar na cadeira. Ou seja, se até o dia 5 ele não conseguir essa liminar, no dia 6 ele não pode mais entrar na prefeitura, pois foi cassado no TRE de São Paulo. E ele também foi buscar na justiça, né, a forma de paralisar, de proibir a manifestação da população, inclusive de comerciantes que queriam se manifestar, pedindo a flexibilização do horário do comércio, da abertura do comércio para poder voltar. Nós também estamos lembrando sempre que muitas pessoas também podem morrer pela falta do trabalho, pela falta do que levar para casa, pelos problemas familiares que vai acarretar toda essa questão do isolamento social. Demos até alguns exemplos aí, como da Coreia, que até agora já morreram cerca de 250 pessoas, né, e não fez isolamento social, usou máscara, usou a questão do bom senso, de ficar longe das pessoas, não dar cumprimentos de mão, beijinho, abraço e tudo mais. Então, há outras formas de fazer um isolamento sem ser esse isolamento horizontal. Então, precisamos pensar nisso, precisamos também ter o bom senso de dizer o seguinte: carreata é constitucional, é manifestação, está previsto na Constituição. Logicamente, foi levado ao juiz a induzi-lo de certos erros, né? Dizendo que teria passeata, teria pessoas juntas, aglomeração, e aqui o comerciante queria era somente fazer a sua manifestação pelo seu direito. E foi proibido com uma ordem judicial de uma tutela antecipada
proibindo com multa de R$5.000 para cada carro que estivesse na carreata e 100 mil para os organizadores, que não tinham organizadores. Começa aquela questão de rede social, um dizendo que vai fazer, que outro vai participar e tudo mais. A Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul defende a flexibilização. Foi buscado também na Justiça a possibilidade de fazer a reabertura do comércio e não foi permitido. Decisão judicial. Somos advogados, cumpra-se nessa questão, mas vai lá. Nós vamos passar para vocês aí um vídeo, inclusive de um drone que foi feito, do que está acontecendo ali para se fazer o teste dos comerciantes e comerciários de São Caetano. O prefeito que proibiu a carreata dos comerciantes, agora está fazendo uma carreata obrigatória do comerciante, do comerciário, para poder fazer o teste. Então ele deu teste para todo mundo lá que é comerciante e comerciário da cidade, né? Mas as pessoas chegam a ficar na fila 7 horas. 7 horas para poder fazer esse teste e tem aquela possibilidade de ficar na fila e depois chegar... Não, acabou os testes de hoje, já fica para amanhã, a pessoa volta no outro dia e começa toda a rotina novamente. Então aí é o pátio, né, da garagem municipal, veja aí a Rua Kennedy. Então aqui é uma parte, porque ela vai em frente na Kennedy, passa por trás do Abreve, dá a volta para poder descer e entrar na garagem. Quer dizer, proíbe a manifestação, mas faz essas pessoas ficarem 7 horas embaixo de sol, sem banheiro, sem nenhuma questão de higiene, sem água, sem saber a possibilidade de quanto tempo vai levar para poder. Não é mais questão de fazer planejamento, divide. Divide não só em questão de espaço de local, mas também por alguma categoria. Hoje só pessoa que nasceu chama Alberto só com a letra A, amanhã só com a letra B, depois de amanhã só com data de nascimento, mas tem que fazer uma divisão. Não adianta botar todo esse povo lá, ou senão de marcar horário. O que custa para a prefeitura fazer um aplicativo e as pessoas já entrarem lá? Opa, vai entrando, vai buscando o seu horário, com horário marcado. A Polícia Federal não faz isso hoje, inclusive aí para quem quer tirar o passaporte, né? Quantas coisas tem que devia acontecer, inclusive, na saúde. Né? Porque a pessoa não tem um aplicativo que ela realmente manda para, meu filho está passando mal, para que hospital que eu vou mais perto, tudo mais. O aplicativo já te dá, no caminho já faz lá o cadastro, não precisa ficar lá 2 horas para fazer o cadastro. E mostra o ímpeto, né? O quanto as pessoas querem trabalhar, né? Voltar a trabalhar, né? Então, mas isso não vai fazer a pessoa voltar a trabalhar. Não vai, mas eles estão pensando que vai. Mas eles estão dizendo que estão fazendo horas ali na fila, que é para mostrar se pode voltar. Não vai voltar. Vê, o Aurico já deu uma entrevista essa semana na Globo, dizendo, né, que não tem condições, que está abaixo das pessoas que estão aqui fazendo isolamento e tudo mais. Não vai. Pode ter certeza, no próximo domingo nós vamos continuar isolamento, vão dar mais 15 dias. E eu vi uma afirmação do prefeito Cassado, aqui também, absurda, partindo de um médico. Ele falou que é um vírus altamente letal. Eu estou encurtando. O mundo inteiro já provou que a letalidade dele é baixíssima. O contágio é alto. Né? Esses absurdos, esses desmandos aí estão governando a seu favor. A si próprio. A gente vê na capital, carnaval pode. Né? É isso daí, essa é a revolta do povo. Senhor, estamos chegando no final do programa, passamos aqui alguns segundos já. Quero agradecer os nossos convidados. 1 hora passou bem rápido, bons assuntos. Doutor, precisa escrever esse livro aí, ó. Livro a 4 mãos aí, vai dar bastante história para participar. Verdade. Você continua na nossa programação aqui na TV Grande ABC e não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Muito boa tarde.